4435-8010. Este é o telefone para você assinar o Diário do Grande ABC com 30% de desconto. E ainda escolha um presente exclusivo: cooler para 10 latinhas, kits, churrasco, viagem, caipirinha, vinho e voucher para 2 diárias de casal em Búzios, Campos do Jordão e outros destinos. Assine 4435-8010. Diário do Grande ABC. Valoriza a região, valoriza você. Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você já sabe, um espaço de discussão política, onde você tem muita informação, onde a gente recebe convidados, especialistas, autoridades, enfim, uma oportunidade para você conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do cenário político das 7 cidades de nossa região. Hoje vamos falar de Mauá, uma cidade que teve uma disputa muito acirrada, tanto no executivo como no legislativo, né? Os vereadores também, algumas novidades, alguns vereadores reeleitos, Donizete Braga, do PT, eleito prefeito, enfim, uma cidade onde a política é muito efervescente, onde a população participa ativamente. Para isso, trouxemos aqui em nossos estúdios um dos políticos mais experientes da cidade. Vamos conversar hoje com o vereador Edgar Greco, do PMDB, que a partir de janeiro começa o seu 6º mandato na Câmara de Mauá. Vamos falar um pouco da sua trajetória, o que espera agora para mais esse mandato, expectativa, a relação com o executivo, enfim, bater um papo, conhecer um pouco mais da trajetória, enfim, do que pensa o vereador Edgar Greco. Fique aí, o programa Opinião está no ar. Vereador Edgar Greco, uma das principais lideranças da política de Mauá. Vereador, muito obrigado mais uma vez, eu agradeço por estar aqui conosco, participando do nosso programa, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com os nossos internautas. Obrigado, Serginho. Responsabilidade é maior porque você começa dizendo da minha experiência política. É uma verdade, né? Tem uma história aí que começou em 1976, cumprimentar aos internautas, e eu estou aqui hoje para conversar um pouco sobre a política, como foi meu mandato, o que eu espero do próximo prefeito, o comportamento do legislativo. Você que acompanha de perto a política da cidade e o poder legislativo, eu tenho sido um defensor incansável de valorizar e potencializar o legislativo para sair da mesmice de sempre, que é o dia a dia de um vereador que manda tapar buraco. Eu acho que nós temos que deixar essas questões de lado e começar a discutir aquilo que é importante para a cidade. E foi assim que eu fiz o meu mandato, né, este meu mandato. É verdade, vereador, porque tem aquela, quer dizer, a coisa que muita gente diz, né, que vereador pode muito pouco, né? Quer dizer, fica mais em nomeação de rua, eventos de título de cidadania. A sua opinião é um pouco diferente sobre isso, né? Acho que o vereador tem, no mínimo, que buscar um pouco mais do que isso, né? Muito mais. Eu acho que ele tem que se aprofundar em todas as questões que são importantes para a cidade. Eu cito um exemplo que nesses 4 anos eu defendi, foi a educação infantil da cidade. Eu apresentei, mesmo que é visto que o vereador não pode apresentar projeto de lei, mas eu consegui provocar neste mandato debate sobre aquilo que é importante para a cidade. Eu apresentei 8 projetos para educação infantil na cidade. Um psicólogo em cada escola, assistente social, reuniões obrigatórias entre pais, alunos e professores, área de segurança escolar para valorizar mais num raio de 100 metros do eixo de um portão da escola com iluminação. Eu comecei a fomentar esse debate. Lamentavelmente, o prefeito, né, de Mauá, que é educador, ele não conseguiu enxergar a importância que é você valorizar a educação infantil da cidade. Então, são projetos que nós saímos da mesmice, como eu disse, de pedir para nome de ruas, e nós começamos a discutir aquilo que é importante para a cidade. Uhum. Hoje, Mauá tem, por conta de 2.500 crianças sem escola, né? Tem um estudo que diz que a criança de 0 a 6 anos, se você der educação, alimentação e o amor dos pais,
essa criança tem muito mais facilidade de se alfabetizar. E, lamentavelmente, no Brasil, em especial na cidade, né, onde eu nasci, nós não estamos vendo uma política efetiva para potencializar essas crianças, para prepará-las para o futuro. Uhum. Vereador, que balanço o senhor faz da administração Oswaldo Dias, prefeito que termina em dia 31 de dezembro, termina o seu terceiro mandato em Mauá? Que balanço que o senhor faz? Quer dizer, principalmente desse último mandato, foi positivo, foi ruim? O que o senhor avalia? Eu fui vereador com Dorival Rezende, em 76, com o Leonel Damo, com a Mauri Fioravante. Parei 12 anos com a política porque quis e voltei, o mandato passado com o Leonel e esse com o Oswaldo. Como eu vim dos movimentos de luta na década de 70, Sérgio, então, e por saber que o prefeito da cidade e o seu secretário eles tiveram uma atuação na POSP, na época dos movimentos de luta, eu achava que o comportamento dele seria muito mais das políticas que a cidade precisa do que a infraestrutura só. Falar em desenvolvimento numa cidade, pura e simplesmente para as obras que a cidade precisa, eu acho que é um retrocesso. E o que eu vi nele foi muito isso, sabe? Ele bater muito nessa tecla do endividamento da cidade, mas é que a cidade hoje, a per capita dela é muito baixa, mas na verdade aquilo que é importante para o crescimento do indivíduo da cidade, ele deixou a desejar. Eu sou do Greenpeace, eu apresentei vários projetos em defesa do meio ambiente da cidade. Consegui aprovar um projeto que cada carro vendido na cidade, uma árvore plantada para fomentar e despertar a consciência da população da importância que é o ar que nós respiramos, que faz parte da nossa vida. Então, as questões fundamentais para o crescimento da população, do indivíduo, ele deixou a desejar. Tanto é que a rejeição dele, ele sai com uma rejeição muito grande da cidade, né? Isso é verdade. Agora, vereador, o que o senhor espera aí desse novo governo, o governo de Donizete Braga, a partir de 1º de janeiro? Como mauaense, como vereador é a fiscalização, né, o poder de fiscalizar. O PMDB vai para a oposição, né? Agora espero que o Donizete ele tenha um outro perfil e que ele traga essas políticas que eu defendo hoje, que vou ser repetitivo aqui, mas é potencializar, fazer política em defesa dos deficientes, fazer política em defesa do morador de rua. Nós temos hoje 120 mil jovens em Mauá, Serginho. Só 80% fez ou está fazendo o ensino fundamental. Só 20% o ensino médio. Só 3% universidade. No IBS tem 500 alunos de Mauá, poucos alunos ali estão podendo dar continuidade porque não tem como arcar com essas custas. Então eu quero, né, espero também que o Donizete cumpra aquilo que ele prometeu, que é essa minha função, vai ser a função da bancada do PMDB, fiscalizar, mas sem revanchismo, sem ódio, esperando realmente que a cidade se transforme. Nos próximos 10 anos eu vejo que a cidade, em que pesa o endividamento, mas eu acho que é uma cidade que, se nós começarmos a dar esse alento e fazer com que o jovem comece a sonhar realmente da importância que ele é na cidade, começar a fazer, melhorar a saúde da cidade, que hoje é uma situação muito crítica. As pessoas falam do Brasil, mas a cidade de Mauá, lamentavelmente, eu aprovei inclusive o projeto da Fundação ABC para administrar o Nardini, porque eu achava que era uma novidade isso, né, por eles ser expert e eles administrar inclusive o Mário Covas, eu esperava muito da Fundação ABC, mas me decepcionei. Então acho que as questões básicas que são, né, uma cidade é transporte, saúde, educação, isso, né, combater a fome, a miséria, apesar que nós temos a Bolsa Família, mas nós temos que melhorar a qualidade de vida da população. O PMDB começa o mandato como oposição? Começa como oposição. Quer dizer, existe a possibilidade de, em algum momento, quer dizer,
ser a situação ou não? A ideia é ser oposição responsável? Quer dizer... Oposição responsável, por conta até dessa ligação estreita que o PMDB tem com o PT, tanto é que nas próximas eleições, né, deve se repetir essa dobradinha Dilma e Michel Temer, existe essa relação. Agora, por conta até da eleição em Mauá, você mesmo disse que, né, ela foi toda acalorada, né, ela foi vibrante. Me decepcionei em algumas ações que aconteceu dos candidatos, porque não se discutiu muito os projetos. Houve muito ataque. Isso, na minha visão política, é um retrocesso. Então, o PMDB tem uma ligação hoje com o PT. O Chalita hoje está com o Haddad. Você vê o PMDB em várias cidades, mas pela eleição, né, nós temos que ter esse comportamento de fazer uma oposição responsável. Até porque isso não é demérito para ninguém. Claro. Eu acho que o totalitarismo é um perigo. Faz parte do processo democrático, né? Centralismo do poder, eu tenho medo. Nós lutamos contra a ditadura militar para ter a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, e isso me preocupa. Então, eu acho que não vejo demérito nenhum. Muito pelo contrário. A função da oposição é apresentar as coisas que não estão acontecendo na cidade, ou também apontar os erros da administração. Isso é crescimento político. Na sua opinião, qual foi o motivo que resultou no fato de a deputada estadual Vanessa Dama, do seu partido, do PMDB, não ter conseguido vencer a eleição? Tem que estudar sociologicamente, porque é uma situação, ela vinha no primeiro turno apontando como em primeiro lugar, no segundo turno, nas próprias pesquisas, eu apontava aí o empate técnico, né? Eu, sinceramente, estou fazendo uma avaliação, eu não tenho uma leitura. Ela não perdeu a postura dela. Era um fato novo na política da cidade, historicamente uma primeira mulher. A Vanessa é uma deputada jovem, e eu falo futurosa, uma mulher de atitude. Agora, os petistas acho que estavam adormecidos. E no final da campanha, uma coisa que eu aponto que isso é triste para uma cidade, são a abstenção, que teve mais de 50 mil. Verdade. Essas coisas que tem que ser analisado. Mas eu acho que é assim, terminou a disputa, ganhou a Donizete, e nós vamos cobrar que ele tenha realmente uma postura de estadista. É importante que nenhum dos dois pense em um terceiro turno, né? Exatamente, isso eu também vejo. É verdade. Agora, vereador, o senhor tem uma proposta que o senhor conseguiu aprovar, mas que ainda não foi executada, né? Que é o plano de metas, a execução de um plano de metas pelo Poder Executivo. Queria que o senhor explicasse um pouco mais essa proposta e por que o prefeito não cumpre, por que é difícil o Executivo cumprir essa proposta de adotar metas aí. O medo de não cumprir aquilo que ele prometeu. Qual é o objetivo do plano de meta? Melhorar a qualidade dos políticos da cidade e, em especial, do prefeito da cidade. Porque em época de eleição, as promessas para ganhar uma eleição, né, são tamanhas. Quando ele toma a posse, ele não cumpre 30%, 40% do plano de governo dele. E eu entendia como uma farsa política. E o plano de meta era para fazer com que o prefeito tivesse transparência e apresentasse a cada 6 meses, ele era obrigado a dar uma resposta das metas estabelecidas nos 4 anos do mandato dele. O atual prefeito entrou com o Madin, Serginho, e isso eu também vejo como um atraso na política da cidade. Ele ganhou nos tribunais, mas só que nós aprovamos na lei orgânica, e como eu tive notícia agora que eles venceram essa batalha jurídica, mas eu vou fazer uma avaliação com o corpo jurídico da Câmara para ver se ainda a lei orgânica que foi aprovada por unanimidade, inclusive vereadores do PT, para ver se ela tem validade para esse mandato. Porque aí nós vamos ter realmente, nós vamos acompanhar, a sociedade vai acompanhar, ele é obrigado a cada 6 meses publicar as metas para a imprensa
escrita e falada, né? Isso acho que melhora a qualidade dos políticos da cidade. Eu tenho muitas decepções, porque muitas vezes quando o prefeito ganha, você acha que ele está bem intencionado, que ele vai cumprir as tarefas prometidas por campanha e, lamentavelmente, isso vira piada política. Verdade, né? Quer dizer, qual é o problema, né, de ter transparência? Quer dizer, a proposta é muito interessante, né? Porque força até o prefeito a cumprir, de fato, aquilo que prometeu, né? Quer dizer, e é legítimo isso. A população merece isso, né? Que o eleito se comprometa, não só se comprometa, mas que cumpra, né? Mas que execute aquilo que prometeu, né? O problema da política na cidade, no Brasil, nós vivemos num período de individualidade, lamentavelmente. As coisas que são importantes, o coletivo não se é discutido. E muitas vezes o vereador faz o mandato dele só. E conscientizar, você começar a discutir com a população, né? O papel de um vereador, o papel de um prefeito. Nesse mandato eu fiz 17 núcleos de base. O objetivo desse núcleo era na casa de uma pessoa, reunia 21 moradores do bairro, era eleito um presidente, um secretário e um tesoureiro, e o objetivo meu era passar a informação, eu até trouxe um para você hoje, né, que chama Cidadania, sobre qual é o papel de um vereador, qual é o papel do prefeito, e também fazer com que ele conheça não só a rua onde ele vive, a sua casa, que ele conheça o bairro onde ele vive. E mais que isso, a cidade também que lhe pertence. Claro. E isso daí eu comecei, é um processo longo, mas eu acho que é importante. Também fiz um trabalho com 150 formadores de opinião na cidade, para ouvi-los também, né? Esses formadores de opinião, que a função do vereador é isso, é ouvir, assimilar e ver aquilo que é importante e defender na tribuna. Agora, como é que está essa aceitação aí da participação da sociedade nesses núcleos de base? Olha, ainda está gatinhando, confesso, mas eu vou continuar insistindo. Eu não lutei para ver, sabe, o meu mandato ser só aquilo que eu penso. Eu acho que é muito importante a participação. Tenho saudades dos movimentos organizados no passado. E ainda continuo defendendo que nós só vamos mudar uma sociedade em Mauá na hora que você começar a motivar a fazer com que se crie núcleos, né, e grupos para acompanhar de perto o mandato do prefeito e do vereador. Verdade. As transformações só se a sociedade se organizar novamente. Verdade. Vereador, Mauá é uma das cidades mais endividadas do país. Ela tem dívidas que ultrapassam R$1 bilhão. É possível governar? Quer dizer, o papel do vereador é fiscalizar, mas na sua opinião dá para governar com uma dívida desse tamanho? Então, o prefeito eleito, ele tem propagado que ele tem uma relação estreita com a Miriam Belchior, que ele tem uma relação com o governo federal. Eu acho que tem que se criar um movimento na cidade para fazer com que a própria cidade comece a acompanhar e a começar a criar movimentos, né, em defesa de se criar uma alternativa para essa dívida, apesar que está em Brasília. Tem problema de São Caetano, que fui eu que despertei em Mauá como vereador. A discussão em torno do repasse do ICMS da Transpetro, né? São Caetano hoje recebe por volta de R$160 milhões por ano, e Mauá entende que tem parte aí, tem direito a parte desses recursos, né? Austeridade, responsabilidade, eu acho que isso tem que o senhor acha que nessa briga ter na pauta do prefeito. Quem que o senhor acha nessa briga que está certo? Eu acho que Mauá está certo. Mauá está certo. Sim, nós vamos ficar com ônus e ele com bônus. E lamentavelmente teve uma comissão na Câmara que participou eu, o vereador Paulo Soares e o vereador Marcelo de Oliveira. Nós tivemos na Recap, tivemos em São Caetano. Não tivemos as informações devidas. Eu li através da imprensa essa matéria do problema de São Caetano,
Aí sugeri nas comissões, nós fizemos diligências e depois do relatório nós entregamos para o prefeito, porque até então ele não tinha criado uma ação para defender a cidade de Mauá, né? Nós vamos ficar lá com os tanques, transportes lá de caminhões, quer dizer, Mauá fica com... Nós já temos o rodoanel, que não houve a compensação prometida pelo governo. Agora nós vamos ter lá 300, 400 caminhões circulando no polo petroquímico, então nós temos que ter mais firmeza. E sem entrar recursos, né, para a cidade, né? Quer dizer, sem ter uma compensação para o município, né? Agora, como é que você melhora a renda, né, de uma cidade? Que é isso que eu defendo na Câmara, Sérgio, sabe, a qualificação profissional. Há um distanciamento em que pese falar que existe parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho e Renda e as empresas, mas eu acho que há uma timidez muito grande. A empresa tem um papel importante, nós precisamos de criar facilidade para essas empresas. Mas isso não é o papel do poder público, vereador? Quer dizer, Então, do poder executivo, isso, do poder aproximar essas empresas e qualificar, né? Boa parte dos trabalhadores são pessoas que vêm de fora. Para melhorar a qualidade, a renda do trabalhador da cidade, nós temos que potencializar, em especial, a juventude. Cursos de qualificação, parceria com as empresas. Eu comecei um movimento que isso é histórico no Brasil, acho um absurdo, um movimento na cidade. Eu quero agora, nesse próximo mandato, até fazer com mais firmeza. Um jovem com 18 anos, quando vai numa empresa, tem que ter 2 anos de experiência. Quer dizer, ele já sai frustrado de lá, né? E o primeiro abraço amigo que ele receber, quando ele estiver no percurso da casa dele, pode ser para o lado do bem ou do mal. Então esse é um trabalho que eu comecei a fazer neste mandato, neste ano, eu quero dar continuidade. Interessante. Vereador, a gente observando aí os nomes dos vereadores eleitos, a gente percebe uma Câmara experiente, né? Quer dizer, alguns nomes que já passaram pela Câmara e estão retornando. Além do senhor, o ex-secretário Admir Jacomussi, também o ex-vereador Chiquinho Zaira, que foi candidato a prefeito na última eleição, Wagner Rubinelli, que foi deputado federal. Enfim, uma Câmara com nomes que fazem parte da política da cidade, que já estiveram no Legislativo em algum momento. Isso é bom ou ruim, na sua opinião? Acho bom, tem que ter um equilíbrio, né? Os vereadores que vieram, os novos, eles vêm com essa expectativa de conhecer esse universo, né? Muitas pessoas ganham eleição e acabam não tendo um conhecimento profundo de como funciona uma Câmara. Então, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Eu acho que é importante, sim, a experiência desses vereadores, né, para dividir essa responsabilidade com os 23 vereadores. E eu sou um defensor incansável do Poder Legislativo, por vocação. Então eu acho que a minha experiência de vida e política, ela faz com que eu lute realmente para que o Poder Legislativo seja valorizado. Uhum. Lamentavelmente é um regime presidencialista, né, Sérgio? Uhum. Mas eu acho que o Poder Executivo tem um papel fundamental no crescimento de uma cidade. São pessoas de todo segmento da sociedade e que tem que ter realmente assim, um respeito grande. Espero que o Poder Executivo valorize e respeite o Poder Legislativo. É verdade, é o que a sociedade espera, né? Agora, depois de tantos anos no Legislativo Municipal, vereador, só não tem ideia, não tem projeto de alçar outros voos? O que o senhor pensa politicamente nesse sentido? Eu acho que eu tenho, sabe, eu criei essa relação de legislativo e não tenho ambição de ser prefeito, não. Só se for circunstancial, mas acho que eu sou importante dentro do Poder Legislativo. Tenho muita responsabilidade, levo muito a sério meu papel de vereador. Vou na Câmara às 9 horas, atendo as pessoas que atendo, estudo o projeto. Tem um projeto que eu entreguei para o secretário de Trabalho e Renda, Sérgio, que é em defesa do deficiente na cidade.
está em estudo, mas eu espero, vou dar continuidade, inclusive, que é a qualificação para o deficiente na cidade. As empresas com 100 funcionários, por lei, são obrigadas a recrutar 2% de deficiente. E muitas empresas não cumprem esse papel porque alegam que eles não têm qualificação profissional. E esse projeto veio há 4 anos estudando para você, em 1 ano, qualificar 1.000 deficientes e automaticamente, em parceria com a prefeitura, a secretaria, se for aprovada lá no governo geral do Alckmin, para qualificar 1.000 deficientes e colocá-los automaticamente no mercado de trabalho. Projeto importante e necessário, né, vereador? Vereador, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria agradecer, o tempo é curto, quando o papo é bom a gente nem percebe que se passaram aí 30 minutos. Queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Certamente o internauta teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre política, ter mais informações sobre como se comporta um vereador, enfim, uma aula aí de política que o senhor traz aí pra gente. Muito obrigado e o espaço está aberto, aí sempre que o senhor precisar, quiser dar alguma informação pro cidadão, pro morador de Mauá, conte com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou me aperfeiçoando agora, os internautas, eu acho que é um instrumento muito importante para a sociedade, para o crescimento até da consciência dessa juventude. E, Sérgio, eu queria cumprimentar o Diário do Grande ABC pela postura que vocês tiveram nas eleições na região. E respeito muito a imprensa, vocês têm um papel fundamental. Basta você de manhã olhar o jornal que você vê como está a classe política hoje. Lamentavelmente, não vejo isso como tristeza, mas como um aprendizado, né? Então você vê a imprensa colocando, apontando os erros, dando um norte para a classe política mudar o seu comportamento em especial, e o Diário do Grande ABC tem feito um papel muito importante. Gostaria até de fazer assim, uma sugestão, claro, já que você disse que eu sou experiente, que nesse próximo mandato você faça com que essa arma que você tem hoje, ela seja realmente fazer com que a classe política comece a pensar realmente na cidade, no crescimento da cidade. Então eu agradeço pela oportunidade que você está me dando e sempre que for convidado, faço questão de vir. Obrigado, vereador. É uma arma do bem, uma arma da sociedade e esse é um pouco do nosso papel também, ser o porta-voz do cidadão, poder mostrar, apontar os problemas, mostrar propostas positivas, projetos, ações que tenham como objetivo favorecer ou ajudar o cidadão. Esse é o papel do Diário do Grande ABC. Obrigado mais uma vez, vereador, pela presença. E um agradecimento especial a você, internauta, por estar conosco. Você sabe, pode participar do nosso programa pelo dgabctv@dgabc.com.br. Eu aguardo você na próxima edição do programa Opinião, na terça-feira que vem. Muito obrigado e até lá.